As 10 pragas do Egito, o julgamento divino contra Faraó. Há milhares de anos, nas margens férteis do Nilo, o poderoso império egípcio era governado por um faraó que se acreditava ser a encarnação viva de um deus. Seus súditos o reverenciavam como divino, e ele se regozijava em sua glória. No entanto, uma questão o atormentava. Os hebreus, um povo escravizado por gerações, clamavam por liberdade. Seus gritos de sofrimento ecoavam no palácio, mas o coração do faraó era duro como pedra. Ele não cederia facilmente. Foi então que Moisés, um homem simples, porém escolhido pelo Deus dos hebreus, apareceu diante do faraó. Com seu irmão Arão ao seu lado, ele carregava uma mensagem poderosa. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir. Mas o faraó, altivo e descrente, zombou deles. Quem é esse Deus que eu deveria obedecer? A primeira praga. As águas tornam-se sangue. O julgamento começou. Moisés, em obediência a Deus, ergueu sua vara sobre o Nilo. De repente, as águas límpidas do rio, que eram a fonte de vida do Egito, se tornaram sangue. Peixes morreram, e um fedor insuportável invadiu a terra. Mesmo assim, o faraó se recusou a libertar o povo hebreu. A segunda praga. As rãs. O aviso foi claro, mas o faraó endureceu o coração novamente. Assim, uma nova praga surgiu. Rãs invadiram o Egito, saindo dos rios, poços e canais. Elas cobriram os campos, entraram nas casas e até nos palácios. Havia rãs em toda parte. A praga trouxe caos, mas quando as rãs morreram e o Egito foi limpo, o faraó continuou a negar o pedido de Moisés. A terceira praga. Os piolhos. Moisés, mais uma vez, levantou sua mão a pedido de Deus, e a poeira da terra se transformou em nuvens de piolhos. Eles atacaram homens e animais. Não havia lugar para se esconder. Os sacerdotes egípcios que tentavam replicar os milagres falharam e disseram ao faraó: isto é o dedo de Deus. Mas o faraó permaneceu inflexível. A quarta praga, as moscas. Logo, enxames de moscas encheram o ar, invadindo cada canto do Egito. Porém, no território dos hebreus, em Gósen, não havia uma única mosca. Deus mostrava que seu poder era absoluto. O faraó, abalado, prometeu deixar os hebreus partir, mas quando a praga cessou, ele voltou atrás em sua palavra. Quinta praga. Peste nos animais. Uma nova praga atingiu o Egito, e desta vez os rebanhos sofreram. O gado, os cavalos, as ovelhas e os camelos adoeceram e morreram em massa. Mas mais uma vez, os animais dos hebreus foram poupados. Apesar da devastação nas terras egípcias, o coração do faraó se manteve endurecido. A sexta praga. As úlceras. De repente, feridas dolorosas começaram a aparecer nos corpos dos egípcios e dos animais sobreviventes. O povo clamava por alívio. Mas nem mesmo os sacerdotes podiam se aproximar do faraó, pois estavam cobertos de úlceras. No entanto, ele ainda se recusava a libertar os hebreus. A sétima praga. A chuva de granizo. Moisés advertiu que uma terrível tempestade estava por vir, mas o faraó ignorou o aviso. Então o céu se encheu de trovões e relâmpagos, e pedras de granizo gigantescas caíram sobre os campos do Egito, destruindo colheitas e matando homens e animais que ficaram ao ar livre. No entanto, na terra de Gósen, onde os hebreus viviam, não caiu um único grão de gelo. Apesar de todo o terror, o faraó continuava inflexível. A oitava praga, os gafanhotos. A terra, já devastada pelo granizo, foi invadida por nuvens de gafanhotos. Eles devoraram tudo o que restava das colheitas. O Egito estava à beira da fome, e o faraó suplicou a Moisés que pedisse a Deus para remover os gafanhotos. Mas assim que a praga foi retirada, o faraó renegou sua promessa. A nona praga. As trevas. Por 3 dias uma densa escuridão cobriu o Egito. Não era uma escuridão comum, mas uma tão espessa que os egípcios não podiam sequer ver uns aos outros. O medo dominou o povo. Entretanto, onde os hebreus habitavam, havia luz. Ainda assim, o faraó se recusava a se dobrar. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Finalmente, Deus anunciou a última e mais terrível das pragas, a morte dos primogênitos. Durante uma noite sombria, o anjo da morte passou sobre o Egito, e em cada casa egípcia, o primogênito morreu, desde o filho do faraó até o mais humilde servo. No entanto, os hebreus, que haviam marcado suas portas com o sangue de um cordeiro, foram poupados. O pranto dos egípcios encheu o ar. Devastado pela perda de seu próprio filho, o faraó finalmente cedeu. Vão, gritou ele para Moisés. Levem seu povo e adorem a seu Deus. A libertação. Os hebreus partiram apressadamente, carregando consigo a promessa de liberdade. O Egito, outrora próspero, estava em ruínas, e o faraó, quebrado em seu orgulho, assistiu impotente à partida de seus escravos. Essa história se tornaria um testemunho eterno do poder de Deus e de sua justiça,
e da libertação dos hebreus de suas correntes, guiados pelo braço forte do Todo-Poderoso.